Amém. Começamos a gravação da nossa aula de hoje, que é a continuação da obra redentora de Cristo que nós estudamos na segunda-feira passada, e nós vamos agora complementar esse estudo da obra redentora de Cristo e focar nos aspectos mais da nova vida espiritual. A gente está englobando tudo dentro da redenção, da obra de redenção de Cristo, além do trabalho da obra expiatória, do sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário para as nossas vidas, né, para aqueles que creem, para aqueles que são chamados para crer, para aqueles que são, que recebem essa obra redentora, esse sacrifício na cruz do Calvário como obra de salvação para a sua vida, e os benefícios, né, ou aquilo que essa obra traz para a vida dos cristãos. Então, na aula passada, no estudo passado, nós falamos muito do que era o pecado original, das consequências do pecado, nós falamos da condição do homem, nós falamos de como um homem ele está afastado de Deus e por isso que a obra redentora é necessária, nós falamos dos aspectos em si da obra redentora, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós falamos do sangue de Cristo, nós falamos do aspecto da redenção, do perdão, da redenção, nós falamos, e aí finalizamos aqui com relação à ressurreição, com relação à vitória sobre a morte, né? Nós falamos que Jesus, nesse trabalho, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, né? Venceu o mundo e venceu também a morte, né? E porque Jesus venceu a morte, nós também, através dessa vitória de Jesus, nós também teremos vitória no dia da ressurreição, a importância da ressurreição, né, confirmando a vitória de Cristo, trazendo consolo nas perdas e na experiência de morte, né, que todos nós passamos, perdemos familiares, perdemos pessoas que amamos, nós mesmos um dia vamos morrer, e tudo isso ele culmina, ele finaliza para aqueles que recebem essa obra redentora de Cristo, isso culmina na nossa ressurreição no último dia. Falando do fortalecimento da fé, e aí nós vamos agora passar para um outro aspecto da obra redentora de Cristo, já falando mais com relação aquilo que essa obra redentora traz para as nossas vidas, né? Falamos um pouco da salvação, né? Explicamos o que é salvação, falamos por que a salvação é importante, falamos por que o homem necessita da salvação, e agora nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo no aspecto da salvação, falando na salvação, nós até mostramos aquele videozinho lá do náufrago, né, com a famosa frase, sinto muito, Wilson, porque o náufrago do Tom Hanks não conseguiu ali salvar o seu amigo, a sua bola de vôlei, Wilson, né, e hoje nós vamos entrar nesse aspecto da salvação, aspectos de uma nova vida espiritual por causa dessa salvação, e a primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre essa graça abundante. O que vem a ser essa graça abundante? O que é esse termo graça abundante? Eu só vou checar aqui com os irmãos estão vendo a apresentação em full screen, né? Tela cheia, correto? Sim, pastor. Obrigado, Walter. Walter tem uma voz maravilhosa, a gente estava falando antes pelo som aqui da voz nele no headphone, uma voz metálica, muito bonita. Vamos aproveitar aí o Walter aí no Ministério Louvor, viu, Diego? Vamos em frente. Então, falando da graça abundante, né? Para a gente entrar nesse assunto de graça abundante, eu queria só trazer para nós hoje alguns aspectos da salvação que não tem a ver com o cristianismo, para que a gente entre nesse assunto da salvação dentro do cristianismo. Então, eu vou passar aqui algumas religiões, talvez as mais importantes as mais importantes que nós temos no mundo, e vemos como cada religião dessa trata a questão da obtenção da salvação. Então, aí, primeira delas, o islamismo. Né? Para o islamismo, né, para os muçulmanos, a salvação é obtida através da submissão a Alá,
que é o Deus do Islã, e através de uma vida que você tem que viver uma vida piedosa e uma vida justa. Se você for um homem justo, um homem piedoso, que faz o bem, que pratica os bem, e você vive isso debaixo da submissão a Allah, você é salvo. No hinduísmo, que é a religião típica ainda da Índia, né, e de alguns países ali ao redor, nós vemos que essa obtenção da salvação ela vem através de um conhecimento, a obtenção de um conhecimento, que eles chamam de Jnana Yoga, o caminho da devoção, você tem que ser devoto à religião hindu, e o caminho de boas, ou das boas ações, que aí eles chamam de Karma Yoga. Então, o hinduísmo age também nessa questão da prática das boas ações. O budismo, não obstante, vai tratar, o budismo, que é uma religião mais para o lado oriental, vai tratar essa questão também da meditação, de uma ética correta e de uma sabedoria adquirida para que você alcance essa salvação. No judaísmo, que é uma religião próxima ao cristianismo e que onde nós, como nós vimos, nós herdamos ali todo o Antigo Testamento, né, para dentro do cristianismo, o judaísmo ele vai dizer que a obtenção da salvação é através de uma vida em conformidade com a vontade de Deus, mas você tem que seguir os mandamentos da Torá, você tem que ser fiel à lei, você não pode, em momento algum, desviar da lei e viver uma vida justa e uma vida ética. Há uma religião que talvez vocês não conheçam, mas também é muito praticada porque é uma religião também hindu, ali da região, na Índia, é o sikhismo, e ela é alcançada a salvação é alcançada através da meditação do nome de Deus, vivendo uma vida ética e servindo outras pessoas, ou seja, praticando boas ações. E por último, o taoísmo. O taoísmo ele vem a ser também uma religião oriental muito praticada na China, e diferente de todas as outras religiões, talvez, o taoísmo ele não entra num conceito de que o homem precisa ser salvo. Né? Ele não foca nessa salvação através através de uma condenação, que o homem está em um estado de morte e ele precisa ser salvo, ser resgatado, ser redimido. Ao contrário, ele vai dizer que todos estão bem, precisa ter apenas uma harmonia com tal. E aí esse símbolo que é colocado é o símbolo do taoísmo, que é muito conhecido, né, o símbolo até de Nova Era, por exemplo, vai dizer que esse tal é a força universal que permeia todas as coisas. E para você obter a salvação, assim, você entrar num nível de energia, de equilíbrio, em harmonia com tal, essa é a busca que as pessoas que praticam o taoísmo. Diferente de tudo isso vem o nosso cristianismo. E o que é o nosso cristianismo? O nosso cristianismo vai falar exatamente que o homem ele não pode salvar-se a si mesmo e nem salvar a ninguém. Foi aquilo que nós vimos lá no nosso videozinho curto do náufrago. Sinto muito, Wilson. Não tem como o homem salvar a si mesmo e nem o homem trazer salvação a outro homem. Então, por isso que a obra redentora de Cristo, o trabalho, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, trazendo redenção a todos, é necessário. Por quê? Aquilo tudo que nós vimos, porque o homem é pecador, porque o homem nasce com o pecado original, porque o homem nasce com a sua natureza pecaminosa, porque o homem não venceu o pecado, porque o homem não tem poder sobre o pecado, ao contrário, ele é escravo do pecado. Por causa disso, porque Deus não aceita um sacrifício, nenhum outro sacrifício a não ser o sacrifício perfeito, e o sacrifício perfeito é o sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por causa disso, o homem não tem como salvar-se a si e é necessário essa redenção através de Jesus. E aí, queridos, eu trouxe as outras religiões exatamente para mostrar que as outras religiões, todas elas, como nós vimos, elas culminavam, elas levavam, elas ensinam que o homem, para ser salvo, para buscar uma salvação, ele pode, por conta própria, se ele tiver uma vida
prática de boas ações nessa terra, se ele procurar sempre fazer o bem, se ele procurar harmonia com o ambiente, harmonia com o universo, ele pode alcançar a salvação, independente de uma obra redentora ou de algo que faça isso por ele. O cristianismo, ele vem na contramão disso tudo. O cristianismo vai dizer, nada feito, não tem como o homem, por conta própria, ter novamente relacionamento com Deus. Não tem como o homem, por vontade própria, quebrar ou anular ou transpassar esse abismo que o pecado trouxe entre o homem e Deus. Não tem como o homem pular, não tem como o homem passar esse abismo. Somente através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí Romanos 5, 20 e 21 vai dizer que a lei ela foi introduzida para mostrar a nós, né, para ressaltar a nós o pecado, a transgressão. A lei ela existe como um dos objetivos da lei que Deus deixou ali no Antigo Testamento, é para mostrar que eu e você, que os homens e as mulheres, nascidos de homens e mulheres, são pecadores. Nós transgredimos a ordem de Deus. Nós, quando nascemos, eu gosto de dizer isso, o homem nasce de costas para Deus. O homem nasce virado para Deus. É preciso que algo aconteça para que esse homem se vire novamente de frente para Deus. E esse algo acontecer é o que aconteceu há 2000 anos atrás, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. E é esse conceito de graça que eu quero gastar alguns minutos conversando com os irmãos. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Efésios 2, 8, 9 vai dizer, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um presente, é um dom de Deus, que vocês obtêm não por obras, não por prática de obras, não por as boas ações, para que ninguém se glorie. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a salvação é através de um presente dado por Deus chamado graça, de um favor imerecido dado por Deus a nós, chamado graça. Essa graça se obtém, e nós vamos ver isso através da fé. Essa fé não vem de vocês, certo? E Deus faz isso por quê? Para que ninguém se glorie dizendo, eu fui salvo por causa da prática de boas obras. Eu sou bonzinho, queridinho de Deus, cheirosinho, e por causa disso eu sou salvo. Eu pratiquei boas obras, e aí eu fui salvo. Não, o apóstolo Paulo vai dizer, não é por aí. Por isso que graça, o conceito de graça, quando nós ouvirmos falar sobre graça, graça abundante, é um favor, é um ato, é algo que Deus fez, é algo que Deus nos dá, nós recebemos dele sem merecimento algum da nossa parte. Então é um presente de Deus. É como os nossos filhos que nós amamos e nós damos presente para os nossos filhos, independente se é dia das crianças, se é aniversário dele, se eles tiraram boas notas na escola, se eles foram bem educados durante o ano, se eles não foram mal educados, se eles foram obedientes, blá, blá. Não. É a gente chegar em casa e dizer, filho, porque eu te amo tanto, está aqui um presente que eu estou te dando. E aí o nosso filho vai dizer, mas pai, mãe, o que foi que eu fiz para merecer isso? Não, você não fez nada. Eu estou apenas querendo dar para você esse presente porque eu te amo. Isso é graça. É Deus entregando o seu único filho para morrer pelo mundo, mesmo o mundo estando de costas para ele, mesmo o mundo não amando a Deus, ele entrega o seu filho para morrer por nós, para realizar essa obra redentora, essa obra que o próprio Deus planejou para que satisfizesse tudo que precisa para que o homem tivesse novamente relacionamento com Deus. E isso é a graça. Isso é a graça. Esse favor imerecido que é dado por Deus
que nós não merecemos, mas que recebemos porque Ele nos ama. Amém? Então, quando a gente ouvir falar esse conceito de graça, graça abundante, e aí traz esse texto de Romanos 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado original, que foi herdado em nós, né? Nós herdamos esse pecado original por causa do primeiro pecado cometido por Adão, através do sacrifício de Jesus, a graça superabundou. Ela tem supremacia, ela supera o pecado, e ela está acima do pecado, quando nós recebemos essa graça maravilhosa, essa graça abundante. Amém? Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada aqui. Tem alguma pergunta? Chat? Não tem ninguém. Muito bom, nós temos 15 pessoas, 14 pessoas. Amém. Vamos em frente. E aí, como é que nós recebemos essa graça? Como nós já vimos, Efésios 2, 8, 9 vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Então, para receber a graça, é preciso que nós tenhamos o quê? Fé. Então, a graça que é gratuita, ela vem por meio da fé, e primeiramente ela não pode ser adquirida. Ela não tem como você fazer algo para adquirir essa graça de Deus. Lembrando que não está nesse estudo, porque é algo mais relacionado a outros assuntos, mas nós temos a graça. Nós temos dois tipos de graças, basicamente. A graça geral, que é dada a todos os homens de forma igual. Uma graça, por exemplo, quando vai dizer lá no livro de Provérbios, no livro de Salmos também, que o sol nasce para todos, para os ímpios e para os justos. Então, Deus, em sua sabedoria e em sua benevolência, ele dá um tipo de graça que é dado a todas as pessoas. E isso a gente chama de graça geral, né? Toda a humanidade recebe esse tipo de graça de forma geral. Mas existe uma graça, que é essa graça que nós estamos falando aqui, que é a graça especial, é uma graça que age na vida do homem para trazer salvação para o homem, para trazer o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que o homem possa, através dessa graça, receber a salvação. E aí, quando a gente coloca que ela não pode ser adquirida, ela não pode ser comprada, a gente tem um caso muito especial na Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 8, os irmãos podem ler depois, quando o mago Simão, que estava andando ali com os apóstolos ele estava vendo as coisas acontecendo ali na igreja primitiva, ele estava maravilhado com o poder dos apóstolos, com todos os milagres e prodígios que os apóstolos faziam, e ele se maravilhou com aquilo, ele começou a seguir os apóstolos, e chegou um determinado momento que ele vendo que o poder, quando os apóstolos impuseram as mãos sobre as pessoas, passavam esse poder, ele quis também receber isso, só que ele quis receber comprando essa manifestação do poder de Deus, né? E aí, quando ele vai a Pedro e diz, olha, eu dou dinheiro para que vocês possam também colocar a mão sobre mim e eu receber isso. Pedro responde para ele aí em Atos capítulo 8, versículo 20, né? Pereça, né, morra com você e seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Né? Ele não tem como comprar a graça, porque a graça ela é um dom gratuito. Deus nos dá de acordo com a sua vontade, né? De acordo com aquilo, e a sua vontade é para que as pessoas recebam essa graça, né, de forma gratuita. Através de quê? Através da fé. A fé aonde? Na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que Romanos, capítulo 5, versículo 1, vai dizer que nós somos justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a graça que vem através da fé, e fé aonde?
na obra redentora de Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé que traz, que é dada por Deus a nós, ela faz com que nós, e nós vamos ver isso daqui a pouco, sejamos justificados. E é Deus que nos concede essa fé. Deus que nos dá essa fé salvadora, essa fé que faz com que nós sejamos salvos. Tá? Vai dizer lá que Jesus, ele é o fundador e o consumador da nossa fé. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, vai dizer, nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Ou seja, a fé que nos traz a salvação, ela começa em Jesus, e por isso que ele é o autor, por isso que ele é o fundador, em Jesus aonde? Na sua obra redentora, na sua obra de cruz, na sua obra aonde ele realiza para cumprir aquilo que era necessário para a salvação, na sua morte e na sua ressurreição. Ele é o autor dessa fé, mas também ele é o consumador, ou seja, a fé, ele finaliza, ele conclui esse ato redentor ali quando ele morre, quando ele ressuscita, né, ele conclui, ou seja, toda essa fé que nós temos que ter para sermos salvos, é Deus quem concede a nós, através do autor e consumador, que é Jesus. Por isso, queridos, que o cristianismo é tão maravilhoso. Por isso que quando nós entendemos essa obra maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário, nós nos apaixonamos por Jesus, pelo nosso mestre, nós nos apaixonamos por esta obra, nós nos apaixonamos por aquilo que Jesus fez na cruz, porque o que ele fez na cruz, morrendo e também ressuscitando pelos nossos, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando através do poder de Deus para nos dar a vida eterna. Isso foi criado, foi fundado por ele e consumido por ele. Ou seja, eu e você hoje, nós não temos que fazer coisa alguma a não ser receber essa graça que é dada por Deus. É como se nós fôssemos crianças e Jesus vai dizer que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. É como se nós fôssemos crianças e recebêssemos esse presente de Deus. E Deus tivesse, olha, estou dando para você, meu querido, minha querida filha, este presente que é a salvação, que é a graça. E você apenas recebe aquele presente, como nosso filho, sem questionar o que foi que eu fiz para receber isso. Eu tirei boas notas, eu fui bonzinho durante o ano. Não, eu estou dando porque eu te amo. Eu estou dando porque é a natureza de Deus, a natureza amorosa de Deus. Nós vamos ver isso, a questão da adoção também de Deus com relação a nós, através dessa graça. Por isso que o cristianismo é uma religião religião no sentido de quê? De nos ligar novamente a Deus, através de Jesus. Tão linda e tão maravilhosa. Nós apenas precisamos receber isso de Deus. Deus é quem nos dá a salvação, Deus foi quem realizou a salvação, Deus foi quem pagou o preço, enviando seu Filho amado Jesus para morrer por nós. Deus é quem nos dá a graça, Deus é quem nos dá a fé, Deus é quem realizou todas as coisas. Nós temos apenas que cooperar, colaborar, recebendo essa graça, recebendo essa fé que nos traz a salvação. E ele nos reconcilia com ele mesmo. 2 Coríntios 5,18 vai dizer, tudo isso provém de Deus. Tudo o quê? Todo esse aspecto da salvação provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, Deus reconciliou a nós com ele mesmo, através de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, nós, como eu falei, quando nascemos, nós nascemos de costas para Deus. O nosso caminho é se afastar de Deus. Deus está aqui, nós estamos caminhando em sentido contrário a Deus. E aí Deus vem e diz, eu entrego o meu único filho, eu dou o meu único filho para morrer pela humanidade, para fazer este sacrifício expiatório, esta obra redentora pela humanidade, e eu entrego isso, e eu dou isso de graça, e eu dou a fé que é necessária para essas pessoas, para a humanidade,
humanidade crê, e aí quando nós recebemos isso, o nosso caminho é de voltar a Deus, nos reconciliando com Ele. Mas não por nós mesmos, porque Ele nos reconcilia com Ele mesmo. Então, queridos, é Deus quem faz tudo. É o Senhor Jesus quem fez tudo. Por isso que Colossenses vai dizer que todas as coisas, elas subsistem em Jesus. Tudo que existe nesse mundo existe por causa de Jesus. E a nossa salvação só existe por causa de Jesus. Só existe por causa de Jesus. Através dessa graça que é recebida por meio da fé. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Alguma pergunta? Deixa eu mudar aqui. Eu esqueci de pegar água. Eu vou mandar uma mensagem aqui para alguém me dar água. Trazer aqui que eu não quero sair. Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma coisa que os irmãos gostariam de falar? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Tem uma bolinha azul. Deixa eu ver se é. Não, de 8 e 7, não tem nada. Amém? Então vamos em frente. Se não tem comentários ou perguntas, nós vamos em frente. E aí nós vamos passar agora para a questão da nova vida espiritual. A questão da nova vida espiritual. E aí nós vamos falar de justificação, nós vamos falar do que é regeneração, nós vamos falar do que é a santificação, a adoção e a perseverança dos santos. Amém? Perseverança dos santos. Vamos lá, alguém leia meu comentário. Perseverança dos santos. Vamos em frente. E aí nós já começamos a falar de justificação. Nós vamos aprender alguns aspectos da salvação, e esse primeiro aspecto da salvação é a justificação. E para entendermos a justificação, nós vamos trazer de novo aqueles quadrinhos que nós vemos no estudo passado, falando do pecado original, né? Surgiu o pecado original ali primeiro pecado através da desobediência ou da rebelião de Satanás, de Lúcifer contra Deus, e dentro da humanidade veio o pecado original quando Adão e Eva, eles pecaram, eles desobedeceram a ordem de Deus, e por causa desse pecado original, toda a humanidade herdou a natureza pecaminosa, ou seja, eu e você, todos nós nascemos com o pecado. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Todo mundo, bebezinho, nasce com a natureza pecaminosa. Bebezinho é bonitinho, é cheirosinho, de talquinho, é lindo e maravilhoso, mas ele nasce com a natureza pecaminosa. E aí nós temos as consequências do pecado, né? Que foi a morte, a separação de Deus, nós temos a contaminação deste mundo que vivemos, nós temos dor, nós temos sofrimento, nós temos tudo isso, e aí foi preciso ter a redenção. É preciso a obra redentiva de Jesus, porque o homem escravo do pecado não pode salvar a si mesmo, salvar aos outros. Sinto muito, Wilson. O homem não pode fazer boas obras, porque as nossas boas obras elas são mortas, como o apóstolo Paulo já falou, né? E Tiago também já falou, são mortas. Então nós não temos como salvar ou redimir a nós mesmos. Então, aí é preciso que algo aconteça, o sacrifício de Jesus na cruz, e entra um conceito importantíssimo para essa nossa nova vida espiritual, que é a justificação. Justificar é tornar alguém justo diante de uma acusação. Por isso aí a figura. Obrigado, meu amor. Água. Não, eu pedi aqui no negócio. Amém. Tribunal, aqui o tribunal, lembra-se que quando a gente conversou da vez passada, nós falamos sobre essa questão do tribunal, nós falamos de Jesus como sendo nosso advogado fiel, nós falamos do acusador, que é o inimigo das nossas almas, e nós temos Deus como juiz. Então, essa imagem do tribunal, ela sempre volta nessa questão de salvação. E aí justificar é tornar alguém justo diante de uma acusação. Através da obra redentora de Cristo, Deus, olha só, novamente o nosso Deus,
nos torna justos. E de que forma? Instantaneamente. Nós vamos ver isso. Quando nós somos salvos através de recebermos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, de forma instantânea, Deus, o Senhor Deus, ele nos torna justo diante dele. E aí ele nos livra da acusação do pecado, nos livra da sentença da morte, nos livra, como nós vimos na vez passada, das acusações da nossa consciência, das acusações do inimigo, das nossas almas contra as nossas vidas. Por quê? Porque instantaneamente, no mesmo instante, Deus nos torna justos diante dele. Romanos 3, 20 e 24 vai dizer: nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, que nenhuma obra de guardar a lei, nenhuma obra de prática da lei vai salvar, vai justificar o homem diante de Deus. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E aí o versículo 24 vai dizer: mas somos justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, Deus dando a sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, se perguntarem para vocês, para mim, um dia, disserem, o que eu preciso para ser salvo? A gente vai ter que ir em Romanos 3, 20 e 24 e ler e dizer, olha, não vão ser as tuas boas obras, não vão ter as tuas boas ações, as tuas práticas de guardar o que quer que seja com relação a boas obras e morais e éticas, essas coisas, que vai fazer com que você seja salvo. Mas antes, você será salvo gratuitamente pela graça de Deus quando você recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e crê na obra redentiva de Jesus na cruz do Calvário. E quando a gente faz isso, nós somos justificados instantaneamente. O Senhor coloca um selo em nós, justo. É justificado. Não é um processo progressivo, como a gente vai ver com outros aspectos da salvação. Eu estou sendo justificado. Não, nós não estamos sendo justificados. Quando a Bíblia fala de justo, ela vai falar de que você, naquele momento, naquele instante, você foi justificado e você é justificado por Deus. Existe uma diferença grande entre justificação e perdão, né? Perdão é quando você é perdoado, você vê que o culpado, ele não tem mais que pagar a dívida por seus atos, mas ele ainda continua sendo culpado. Ele só não vai sofrer, ele só não vai ter que pagar com os seus atos, né? Pagar a dívida por causa dos seus atos, mas ele continua sendo culpado. A justificação é mais abrangente. Além disso, ela muda o nosso status, muda a nossa condição. Nós não somos mais culpados, mais justos. Por isso que quando Deus olha para mim e para você, meu querido, e ele vê a obra redentora de Jesus Cristo em nossa vida, ele vê Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, ele não nos vê mais como culpado, mas ele nos vê como justos. Por quê? Porque instantaneamente nós recebemos essa justificação, esse selo de justos. Quando eu já falei, a Bíblia fala, e a Bíblia vai dizer que nós somos justificados, que o justo, e vai falar sobre o justo, nós temos que entender que isso é uma condição que nós já temos. Que nós, quando eu digo nós, aqueles que creem no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aqueles que foram salvos por Jesus, já são justos. Então, você e eu hoje, nós somos justos diante de Deus. E aqui eu queria só trazer uma prática para a nossa vida. Quando você estiver com a sua vida aí, né, passando por problemas, passando por tribulações, e aí vier a voz acusadora de Satanás contra a sua vida, ou vier a sua própria voz e dizer, mas você não merece isso porque você é pecador, você não merece isso porque você não busca fazer. Anule isso na sua vida, na sua mente, no seu coração. Anule isso, cancele isso, porque você hoje é justo
porque o Senhor Jesus te justificou, porque Deus te tornou justo, e porque você é justo, você pode se achegar à presença de Deus Pai com reverência, com amor, pedir perdão, pedir para que o Senhor te ajude, porque você tem essa condição hoje de justo diante do Senhor. Amém? Então, essa é a justificação. Dúvidas? Vocês estão muito calados. Não tem dúvidas? Então, vamos para frente. Regeneração. Regenerar significa renascer. Né? Regenerar significa nascer de novo. E aí eu coloquei a foto da plantinha para mostrar exatamente isso. Primeira de Pedro 1:23 vai dizer: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, ou seja, que morre, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Quando nós recebemos, quando nós cremos nessa obra redentora de Cristo, nós somos regenerados. E o que é regenerado? É nascer de novo, dentro do aspecto da salvação. A regeneração, quando ocorre, ela ocorre trazendo um novo nascimento. E aí a gente tem um caso típico, que é a conversa entre Jesus e Nicodemos, quando Nicodemos encontra Jesus, e aí ele pergunta: Senhor, o que é preciso para entrar no reino dos céus? E aí Jesus vai dizer: olha, é preciso que você nasça de novo, nasça da carne, nasça da água e do Espírito. E aí Nicodemos não entende, ele pergunta: Senhor e mestre, então, como é que um homem velho como eu pode entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo, entrar no ventre e nascer de novo? Jesus está falando. Jesus: não, você não entendeu, Nicodemos, eu não estou falando um nascimento natural, eu estou falando de um nascimento espiritual, nascimento do alto. Por isso que lá no original, a Genef vai dizer exatamente, nascido do alto. Quando Jesus usa o termo ali, o autor bíblico usa o termo da fala de Jesus, ele usa esse termo, nascer do alto. Então é preciso, Nicodemos, é preciso, Guilherme, é preciso todos que estão ouvindo esse estudo bíblico, que nós nasçamos de uma nova vida. E que nova vida é essa? A nova vida espiritual que é dada por Jesus. Então, nós temos que receber essa vida espiritual que é dada por Jesus, mas somente não receber, fazer com que essa vida cresça, fazer com que essa vida desenvolva, como qualquer outra vida. O nosso bebezinho, quando nós tivemos lá nossos filhos, nós cuidamos dos nossos filhos, nós demos alimentos para os nossos filhos, nós fizemos com que os nossos filhos se fortalecessem a cada dia. Para quê? Para que eles crescessem, desenvolvessem. Da mesma forma, é a minha vida espiritual e a sua vida espiritual. Nós temos que cuidar dessa vida que foi dada por Jesus ali, na obra dele, na cruz, e que foi recebida por nós no momento que nós abrimos o nosso coração para receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós temos que fazer com que essa vida espiritual cresça. E essa vida espiritual só vai crescer se nós nos alimentarmos daquilo que a vida espiritual precisa. Diferente da vida natural, e aí nós vimos isso no sábado, falando, né, o irmão Cleito pregando, falando exatamente sobre a vida natural, o alimento natural, mas o alimento espiritual. E esse alimento espiritual, que é preciso que eu e você, que nós comamos todos os dias, é a leitura da palavra do Senhor, é a oração, uma oração, uma vida de oração com Deus, é uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de comunhão com os irmãos, é se congregar com os irmãos, é buscar as coisas de Deus, é buscar as coisas do alto, para que, de fato, essa vida espiritual possa não somente começar a germinar, mas desenvolver. E é por meio da regeneração, que é pela fé na obra consumada de Cristo na cruz, que nós recebemos essa vida e nós fazemos ela crescer, não por quantidade de obras, queridos, nem por observância da lei, mas pelo fato de buscarmos viver as coisas de Deus para as nossas vidas. É buscar uma vida cotidiana com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, para que essa vida espiritual cresça. Romanos 3:20, nós já lemos, diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Quando nós recebemos essa vida e nós
amamos essa vida e nós fazemos essa vida crescer, as nossas práticas são boas. E aí eu vou fazer uma pergunta que ninguém me fez. Ah, então, irmão Guilherme, quer dizer que eu só preciso aceitar a Jesus para ser salvo, e isso, sim, você só precisa verdadeiramente, no fundo do seu coração, receber essa obra redentora, confessar a Jesus, como diz lá no Romanos, a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você será salvo. Vide ladrão da cruz. Primeiro crente a entrar no paraíso depois de Jesus veio na terra. O ladrão da cruz recebeu Jesus, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Entretanto, quando nós recebemos isso, e nós vamos ver o processo da santificação, e é isso que eu vou entrar logo. Ah, não, está na importância. Nós vamos ver exatamente esse processo acontecendo dentro de nós, que vai nos fazer ter boas obras, boas práticas de boas obras em decorrência da nossa salvação. E aí eu vou caminhar mais rápido. A importância da regeneração. Por que que a regeneração? Por que que o novo nascimento? Por que que essa nova vida ela é importante? Por causa da morte espiritual. Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e por causa disso não temos como nos achegar a Deus, por causa da nossa natureza pecaminosa. Gálatas 5:17. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam. Por isso que às vezes eu e você, mesmo depois de termos sido salvos por Jesus, de recebermos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós ainda desejamos algumas práticas que não condizem com a palavra do Senhor. Por quê? Porque a carne, porque o desejo do nosso coração, o nosso desejo natural, que ainda está aqui, ele faz com que nós desejemos isso. Mas a nossa nova vida espiritual, que é a vida que tem que agora sobrepor a vida natural, ao desejo natural, ela é contrária ao desejo natural. É preciso que essa vida cresça. É aquela velha, sempre, como eu sempre digo, a questão das duas vidas, né, do velho homem, 2 Coríntios 5:17 vai dizer isso, do velho homem, da velha natureza, e qual da natureza vai vencer? A natureza pecaminosa que está ali ou a nova vida, a nova natureza que nós recebemos de Jesus? É a que tiver mais bem alimentada, meu querido. Se você pegar um lutador de jiu-jitsu e botar para lutar com um lutador de karatê, quem vai ganhar? Na lógica vai dizer que é jiu-jitsu. Eu vou dizer que depende, quem tiver mais forte. E quem é que está mais forte? É quem estiver mais alimentado. Por isso que é preciso que eu e você, nós alimentemos o nosso espírito, a nossa vida espiritual. Demos comida para eles todos os dias, para ela todos os dias. E não alimentemos a nossa natureza carnal, natural, a pecaminosa. Cada vez mais, que ela diminua. João Batista vai dizer: é preciso que Jesus cresça, é preciso que ele cresça e que eu diminua, é preciso que a cada dia nós diminuamos na nossa vontade, no nosso desejo, na nossa carne, para que a vida espiritual que Jesus nos deu, essa sim, cresça, e cresça sempre, e cresça sempre. Vamos em frente. Por causa da ira de Deus, né? Nós estávamos, como eu falei, separados de Deus, nós estávamos e éramos merecedores. A Bíblia vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte, aquilo que nós merecemos receber é a morte, mas porque Jesus veio e nos resgatou através da sua obra redentora, nós agora temos vida. Nós agora temos vida. Nós não compreendemos as coisas do Espírito, por isso que a regeneração é importante. É preciso nascer de novo, é preciso nascer do Espírito, para que as coisas de Deus comecem a fazer parte, comecem a fazer entendimento, tenhamos entendimento, possamos compreender as coisas de Deus, porque nós somos amigos do mundo, inimigos de Deus, nós já vimos isso, Tiago 4:4 vai dizer exatamente isso, e nós somos inclinados para as coisas da carne, amém? Santificação, o que é santificação? É um outro aspecto da nova vida espiritual, é um aspecto da salvação. Santificação é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi justificado e regenerado. Veja, nós recebemos o selo de Deus de justos, somos justos, ok? Nós passamos pelo processo de novo nascimento, de regeneração,
de crescimento da vida espiritual, e dentro desse processo, nós também passamos pelo processo da santificação. É um processo progressivo e contínuo, nós vamos ver isso. E o que é se tornar santo? É torcer para o Santos Futebol Clube? Não. Se tornar santo, apesar de que a Bíblia diz que no céu todo mundo vai ser santo, né? Então acho que todos vão ser santos lá no céu, é verdade, mas o se tornar santos não é torcer para o Santos Futebol Clube. Se tornar santo é ser separado, ser consagrado ao Senhor. Né? A gente vê palavras como santificação, santificar, santidade, que derivam do vocabulário latino sanctus, que quer dizer santo, né? E santo ele é traduzido do kadosh, né? Ali, que quer dizer separado ou consagrado. Assim, se tornar santo, eu e você nos tornamos santos nesse processo progressivo e contínuo, quando nós buscamos nos separar das práticas pecaminosas, das práticas que são contrárias à palavra de Deus, aquelas velhas práticas que nós praticávamos no passado, mas que agora nós não praticamos mais por causa da nova vida espiritual que começou a nascer em nós e que vai crescendo e que vai crescendo, e essas práticas pecaminosas do passado, elas vão morrendo, elas vão acabando. Então, se tornar santo é você buscar progressivamente e continuamente a separação dessas práticas pecaminosas. E além disso, buscando consagração a Deus e servindo ao Senhor. Então, esse pacote de separar, consagrar e servir é o pacote que nos torna santo. É o pacote que nos torna santo. Então, quando diz, você é santo, eu sou santo porque eu estou buscando essa separação das práticas pecaminosas, porque eu me consagro ao Senhor, porque eu tenho um relacionamento com o Senhor e porque eu sirvo ao Senhor. E porque eu sirvo ao Senhor. Amém? Outras religiões vão dizer que santos são outras coisas. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão, e outras religiões vão dizer que se tornar santo é torcer para o Santos Futebol Clube. Nós não vamos entrar no mérito dessas questões para a gente entender que ser santo é buscar se separar, separação das práticas do pecado, se consagrar ao Senhor através de uma vida de relacionamento com Ele e buscar servir ao Senhor. Então, isso é o processo de salvação, meus queridos. Esse é o processo de salvação, é a justificação, é Deus nos tornar justo de forma instantânea. Recebi ao Senhor Jesus, ou fui salvo pelo Senhor Jesus, justo. E aí começa o processo do novo nascimento. Nasci de novo. Nasci de novo. Muitas vezes esses processos acontecem ali no mesmo instante. Né? Muitas vezes vai acontecendo durante o tempo. A regeneração é um processo que começa em nós, que ele gera resultados interiores na nossa vida. É um processo que começa, o Espírito Santo começa a agir na minha vida, na sua vida, trazendo uma mudança, uma transformação interior na minha vida, na sua vida, naquilo que nós queríamos, nós já não queremos mais, naquilo que nós pensávamos, nós já não pensamos mais. E aí vem o processo da santificação, que é progressivo e contínuo, e ele traz evidências exteriores. Aquele irmão que fazia aquilo já não faz mais. Por quê? Porque começou o processo de santificação na vida daquele irmão. Por isso que a gente vê pessoas abandonando a vida de pecado, uma vida que não condiz com a palavra do Senhor, porque esse processo na vida dela já começou, e ele é contínuo, ele é progressivo e ele é contínuo. Então, as etapas desse processo de santificação, algumas teologias, algumas religiões vão afirmar que esse processo ocorre de uma única vez, né, por meio, por exemplo, do sacramento do batismo. Nós não pensamos assim. Outras confundem a santificação com a regeneração e até mesmo a justificação. Entende que a santificação é um processo que é igual à regeneração e também, às vezes, até a justificação. Não, são processos diferentes. Defendem, por exemplo, que as pessoas alcançam a santificação nessa terra. O cristão pode até chegar nessa terra a ser totalmente perfeito, a ser totalmente santo,
né, nesta terra, e buscando um pleno estado de santificação, onde essa pessoa não pecará mais. Isso é estranho aos ensinos bíblicos, e Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra em mim e em você, ele vai completar essa boa obra. Quando? Somente quando Jesus vier, ou para arrebatar a sua igreja, ou quando ele vier na minha vida, na sua vida, através da passagem dessa vida para a próxima vida. Mas não tem como um cristão ser santo, sem plenamente santo nessa vida, porque estaria anulando a questão do pecado, da inclinação do pecado, da natureza pecaminosa. Obviamente que no processo de santificação, nós estamos nos tornando menos, cada dia mais, essa é a ideia, esse é o objetivo, é cada dia nos tornarmos menos carnais, né, menos homens da velha natureza, mulheres da velha natureza, e mais homens e mulheres espirituais. Essa é a ideia da santificação, né? Então, um ensino que é mais fiel às Escrituras é aquele que a santificação é vista como um processo progressivo, como nós já vimos, e inacabado nesta vida. E aí tem 3 aspectos. Posicional, a santificação posicional. Quando o cristão é regenerado, justificado e é visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. É uma separação instantânea e definitiva. O que quer dizer isso, queridos? É que quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, lembre-se, nós nos tornamos justos. E a partir, porque nos tornamos justos, nós agora podemos ser chamados de santos. É tipo aquele negócio que você recebeu o passaporte, você se naturalizou, por exemplo, australiano, você recebeu o passaporte australiano e agora você pode ser chamado de australiano. É a mesma coisa. Nós nos tornamos justos. Deus, selou, justo diante de mim. E também, porque agora é justo, eu também posso te chamar de santo. Porque quando você vê na Bíblia, ler na Bíblia a questão dos santos, ela está falando da minha vida, da sua vida. Eu escutei um blim-blim aqui, deve ser alguma pergunta. Recebo, eu também recebo. Em nome de Jesus. É falando que você e eu, nós somos santos. É você e eu, os apóstolos, os primeiros cristãos, todos os cristãos, desde o início até agora. Nós somos santos não por nós mesmos, mas porque Jesus, o Espírito Santo, nos santifica. Experimental. O que é esse experimental? A santificação experimental. É a santificação que tem início com a regeneração, com o novo nascimento, né? E ela se desenvolve no processo da nossa vida como cristão. Nós estamos experimentando a cada dia a santificação. A cada dia eu e você, o Espírito Santo age em mim e em você para nos tornarmos santos. Para alguma coisa ele age, ele faz, ele tira, ele muda, ele transforma, ele faz isso, ele diz, olha, não, sabe aquela velha prática do pecado, sabe aquele pecado de, fugiu a palavra, o pet lá, o pecado da, Jesus amado. O pecado que você leva, que você tem por toda a sua vida, você já tem um pecado há muito tempo, pecado de estimação. Então, pecado de estimação, sabe aquele pecado de estimação? Larga, vaza, tira. Não pode mais, não dá mais. Não tem como mais conviver com esse pecado de estimação. Por quê? Porque agora você é santo. Agora você tem que viver uma nova vida. A vida espiritual tem que crescer. Então isso tem que abandonar, tem que largar. Obviamente que isso é o Espírito Santo agindo na minha vida, no meu coração, no seu coração. Isso não é o pastor da igreja, isso não é o líder falando. Não, obviamente que essas pessoas são usadas, homens e mulheres são usados por Deus para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos admoestar, para nos mostrar o caminho. Eu recebo isso e eu quero pessoas que me mostram o caminho. Graças a Deus pela minha mulher maravilhosa, que está sempre me ensinando, sempre me mostrando, e a Bíblia me mostrando, e o Espírito Santo me mostrando. E o Espírito Santo agindo em mim, dizendo, não dá mais. Esse experimento, essa experiência que nós temos desde o momento em que nascemos de novo, até a obra de Jesus completa em nossa vida, é a santificação experimental. Eu vou mais rápido. E afinal? Final é quando o Senhor vier nos buscar. Aí sim, quando o Senhor vier nos buscar, ou quando nós passarmos dessa vida para a próxima, aí sim nós estaremos nesse processo, nessa etapa da santificação final. Amém? E como é que essa santificação é realizada? Eu já falei aqui, Deus realiza de forma sobrenatural
a santificação no homem através do Espírito Santo de Deus. E aí tem vários textos, os irmãos podem ler depois, mas de uma forma que o homem coopera com essa santificação. Então, eu e você, irmãos, nós temos uma parte na cooperação, uma parte nesse processo de santificação. O Espírito Santo não vai impor em minha vida e na sua vida a santificação. Ele não vai dizer assim, agora tu tem que largar, parar de praticar esse pecado e acabou, rasgou. Não, isso é uma cooperação do homem. É o homem permitindo o Espírito Santo agir na vida dele e fazendo isso também. Por isso que esses textos de Romanos, Gálatas, principalmente no versículos ali, no capítulo 5, 16 em diante, vai dizer que nós temos que cooperar, nós temos que abandonar as velhas práticas do pecado. Vamos ler esse texto, Gálatas 5,16, deixa eu abrir aqui. Já até abri aqui. Olha só, Gálatas 5,16 vai dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito. Olha só, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, se nós buscarmos vivermos pelo Espírito, buscarmos a nova vida espiritual, as coisas espirituais, de modo nenhum nós vamos satisfazer os desejos da carne. Ou seja, o contrário também é verdade. Se nós não buscarmos viver pelo Espírito, os desejos da carne vão saltar. Então, esse processo de santificação, e aí o apóstolo Paulo vai falar quais são os desejos da carne, né? Que é contrário ao Espírito, e aí vai falar todos eles lá, moralidade, sexual, impureza, idolatria e outros, né? Feitiçaria e outros. Então, essa cooperação do homem no processo de santificação é necessário. Então, é preciso que eu e você, meu irmão, minha irmã, nós deixemos o Espírito Santo agir em nossas vidas, sim, mas nós precisamos também abandonar, deixar a prática dos pecados. Já deu 9 horas e eu já estou terminando. E aí a mortificação da velha natureza do homem, ou seja, matar o velho homem, a velha mulher, deixar a velha natureza e fazer com que a nova natureza, a nova vida espiritual cresça em nossas vidas. Mais dois aspectos para a gente terminar. A adoção. A Bíblia ela apresenta uma série de histórias com relação à adoção, à filiação de Deus como sendo o cuidador da humanidade. Deus cuidando da humanidade, né? A gente já viu isso, pastor e as ovelhas, agricultor e a vinha, rei e súditos, empregador e empregados. E a parábola do filho pródigo vai retratar, vai trazer Deus como sendo pai. Deus como sendo um pai. Então, na obra redentora de Cristo, quando nós confiamos em Jesus para a nossa salvação, a Bíblia vai dizer que nós nos tornamos parte da família de Deus através de quê? Da adoção. Nós somos adotados por Deus e fazemos parte da sua família. Romanos 8,15 vai dizer, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, ou seja, nós antes éramos escravos do pecado, mas agora, salvos como Jesus, nós não recebemos esse espírito. Ao contrário, nós recebemos o espírito de liberdade para viver. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: vocês não receberam esse espírito para que vocês vivam outra vez com medo, atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. E aqui o Abba está em português, o Abba em inglês é ABBA, o nome da nossa igreja, Abba Church, por isso que nós juntamos a igreja com o Abba, através da cruz de Cristo. Esse é o símbolo da nossa igreja, que a igreja, ela busca o Pai, busca essa intimidade com o Pai, através da cruz de Cristo, através da obra redentora de Cristo, realizada ali na cruz do Calvário. E o círculo do nosso logo significa que esse relacionamento é infinito, não tem fim, é um relacionamento íntimo, porque é fechado. E isso tudo para nos mostrar que hoje nós temos um Pai. Nós temos um Pai. A nossa nova vida espiritual nos dá o Pai. E aí existe a diferença entre criatura e filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, que é bem conhecido, para todos que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus e quando somos salvos por Jesus e voltamos a Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E esses filhos têm privilégios. Nós temos agora a capacidade de entender, receber e suportar a disciplina do Senhor. Nós temos o Espírito Santo
né, agindo em nós, agindo na santificação em nós, e também nos convencendo que somos filhos de Deus, Romanos 8,16, nós temos a redenção eterna, o cumprimento pleno das profecias em nossas vidas e a vida eterna, Romanos 8,23. E para a gente finalizar, passei um pouquinho do tempo, perseverança. O que é a perseverança dentro dessa nova vida espiritual? Então, nós fomos salvos, justificados, regenerados, processo de santificação, fomos adotados, mas nós temos que perseverar. Nós temos que. A vida não acabou. O pecado está aí. As oportunidades de pecar estão aí. A velha vida espiritual, o velho homem, e aí é um teólogo que vai dizer, se eu não me engano, é C.S. Lewis, que vai dizer que o velho homem ele não morre afogado no batismo. Ele não morre. Ele ainda fica lá. É preciso que eu e você, nós matemos esse velho homem, essa velha mulher, todos os dias, através da nova vida espiritual, perseverando na salvação. E aí entra algumas questões, que eu não vou entrar nesse mérito agora, nesse momento, mas durante a semana, nos nossos estudos, a gente pode conversar sobre isso, a questão da perda da salvação, questão de benefícios, né, de um novo nascimento, pode cair da graça. Eu vou focar no aspecto positivo da coisa. Qual é o aspecto positivo? João 15, 4-8. Enquanto estivermos ligados em Cristo Jesus, enquanto estivermos vivendo uma vida de relacionamento com o Senhor, nós podemos ter a certeza e a paz da vida eterna e a certeza e a paz da nossa salvação. Mas isso está condicionado ao nosso relacionamento com Jesus. E aí textos, 1 Coríntios 1:8, 2 Timóteo 1:12, Hebreus 3:14. Então, essa perseverança dos santos, que sou eu e que é você, é o processo pelo qual nós, através da obra redentora de Jesus na cruz, nós permanecemos em Jesus, nós permanecemos em Cristo, nós perseveramos permanecendo em Cristo, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, não importa, mesmo em meio ao pecado batendo a sua porta todos os dias, não importa, quando você persevera na sua salvação, quando você persevera na sua santificação, fazendo com que o Espírito Santo age, você coopere com isso, e quando você estiver com o Senhor, o amor dele é suficiente para fazer com que nós enfrentamos todas estas coisas. E aí vai Romanos hoje vai dizer, o que nos separará do amor de Cristo? E aí tem uma lista de coisas, nada dessas coisas nos separará do amor de Cristo. Por isso, da segurança da graça em Cristo, nós temos que ter essa certeza da graça do Senhor Jesus em nossas vidas, nos trazendo salvação, santificação, mas um aviso, não podemos nos tornar arrogantes com isso, porque as Escrituras, elas sempre nos exortam a sempre estarmos vigilantes e a sempre nos arrependermos dos nossos pecados. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Nós só somos super-homens, super-mulheres quando nós estamos com Jesus. Amém? Então, esse é o nosso final da nossa aula de hoje, nosso estudo de hoje, a obra redentora de Cristo, nós concluímos, e nós estamos 5 minutos além do tempo, mas graças a Deus. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Por favor, falem. Deixa eu parar aqui, vou dar um... Diego levantou a mão. Não sei se faz muito sentido a pergunta agora, mas você falou da expiação dos pecados na nova aliança, né?